Realmente uma pesquisa. Quando eu tinha a idade de vocês, o que você quer ser? A primeira coisa que vinha era, eu quero passar num concurso público, uma coisa desse tipo. Era uma busca de segurança. Eu não pensava em ser empreendedor, mas também não pensava em segurança. Se você perguntasse para mim o que você quer fazer, eu quero estudar economia. Então eu vou estudar economia e depois vou ser um professor de economia, que aí eu posso estudar a vida inteira. Se eu for um professor, eu posso ficar na universidade estudando a vida inteira. Esse era o meu plano de vida. Aí, como é que despertou esse negócio de empreendedorismo em você? E o sistema financeiro, como é que ele começou a se deslocar para o setor real? Foram me buscar na universidade, né? Falando, esse cara tem conhecimento. Esse empresário chegou para mim e falou assim, você fica falando no jornal todo dia o que vai acontecer. Você dá de graça para todo mundo o seu conhecimento todo. Por que você não vem fazer um banco com a gente? E a gente vai transformar isso em recurso. Nós vamos ganhar dinheiro, vamos preservar a riqueza, vamos investir bem os recursos. Vem trabalhar conosco. Mas o interessante é o seguinte, naquela época, você tinha que preservar a riqueza, porque o país estava indo para uma hiperinflação. Nós fomos para 5.000%. Depois veio o Plano Real, mas nós estamos indo para 5.000%. Até, curiosamente, os mesmos autores do Plano Real foram os que primeiro levaram o Brasil para 5.000%. Depois aprenderam e consertaram. Mas primeiro eles tentaram o plano cruzado, congelaram os preços todos. A inflação era 200% ao ano, 2, 3 anos seguidos. Aí eles congelaram os preços, suprimiram, reprimiram a inflação. Aquilo ficou ali preso 6 meses, 9 meses, depois explodiu e foi embora até 5.000%. Aí eles aconselharam o presidente Collor, que entrou logo depois, a congelar os ativos financeiros. Eles estavam combatendo os sintomas, né? O sintoma, primeiro, tem preço subindo, congela o preço. O dinheiro está circulando muito rápido, país do overnight, todo mundo com poupança. Você não botava dinheiro por 1 mês, por 2 meses. Primeiro você poupava por 1 ano, a inflação subia, você botava por 3 meses, a inflação continuou subindo muito, todo mundo com medo, você botava no overnight. É de um dia para o outro. Você decidia se vai deixar o dinheiro ou se vai tirar, vai deixar ou vai tirar. Todo dia. E os juros, 5.000%. Então, o país estava indo para a explosão. Então, eles acabaram entendendo que eram, na verdade, sintomas de um fenômeno mais grave que estava embaixo, que era o excesso de gasto do governo, financiado por moeda. O Plano Real, então, foi um plano monetarista, brilhante, monetarista. Ele não cuidou da coisa fiscal, ele não consertou a taxa de câmbio. Nós fomos aprendendo aos trancos e barrancos, por tentativa e erro. Congela preço, não funciona. Congela os ativos de todo mundo, não funciona. Porque a inflação voltou para 2.000%. Ela foi a 5.000. Nós congelamos o preço, ela foi de 200, ela caiu para 0, depois foi para 5.000. Aí nós congelamos a poupança da população. Ela voltou para 0 de novo, depois foi para 2.500. Aí nós temos um plano real, um plano monetarista, uma reforma monetária. A inflação veio descendo devagar, mas com juro muito alto. Aí nós trocamos o modelo. Só que em vez de financiar com inflação, ele agora financia com endividamento em bola de neve. Aí o país continua com juro muito alto, cresce pouco, está sempre com problema de finanças públicas. E aí alguns estados começam a se destacar. Alguns estados se equacionam melhor até do que o governo federal, conseguem fazer bons ambientes de negócio. O mercado financeiro, antes, ele vai se adaptando. Então, eu que era, na verdade, um estrategista, um economista-chefe, um sócio importante de um banco que, na verdade, sobrevivia, de repente ele começa a participar do financiamento do crescimento de um país. O primeiro private equity lá fui eu que fiz, ou seja, vamos financiar empresas do setor real. Grandes empresas brasileiras hoje, na época eram pequenininhas, nós ajudamos a convencer para virem para o mercado. Natura, Localiza, essas empresas todas, nós falamos, vocês têm que vir para o mercado de capitais. Ou seja, esse ecossistema começou a evoluir. Ele escapou do modo sobrevivência, que é como é que sobrevive numa hiperinflação, que é como o nosso banco no início vivia, e passou aí para o modo crescimento. Agora não é só sobreviver a uma hiperinflação. É como é que o mercado financeiro e o mercado de capitais podem ajudar as empresas a crescerem, ajudar a criar vários partnerships, E aí começou, o mercado financeiro brasileiro começou a se sofisticar, se aprofundar. Tem um problema crítico no Brasil que é recorrente, porque como o governo está sempre em desequilíbrio financeiro, então toda hora, grandes empresas, boas empresas e pequenas empresas são feridas mortalmente pelos juros altos. E tem que botar isso na cabeça. Juro alto é problema de excesso de gasto de governo. Não tem jeito. Você fala assim, o Banco Central. Não, o Banco Central é um espelho. Se o governo é gastador, o Banco Central está com aquele juro lá em cima para tentar derrubar a inflação. Se o governo é bem comportado, não gasta, está tudo certinho, o espelho do Banco Central, o juro fica baixinho, o país cresce, está tudo certo. Como o governo brasileiro não se comporta, ele está sempre saindo das 4 linhas, fazendo uma bagunça, gastando muito, volta e meia as empresas são
abatidas em pleno voo. Elas estão crescendo, tem uma mistura, às vezes, equilibrada de juros e de capital próprio com capital terceiro, mas, de repente, aquele juro vai lá em cima e fere mortalmente a empresa e ela é abatida. Como é que você escapa disso? Aí chega o setor financeiro e começa a sair daquela função mais primária, que é só emprestar, e começa a entrar nessa dimensão. Eu não sou só um financista, eu não vou só te dar um dinheiro, eu posso melhorar a sua governança, eu posso melhorar suas técnicas de gestão, eu posso te levar para modelos superiores. Ah, mas eu sou muito pequenininha. Ótimo, eu entro com um VC, Venture Capital. Ah, eu já estou grande, já estou madura, já estou crescendo. Ótimo, eu entro com um Private Equity. Mas esteja eu na condição de um VC ou de um Private, eu vou estar no board atuando qualitativamente, te ajudando, levando você a fazer auditorias com empresas de melhor qualidade, porque isso facilita o seu acesso ao mercado de capitais lá na frente. Vocês levam esse conhecimento para eles. Todo CEO tem que ler pelo menos 3 livros. O Competition, do Michael Porter, que aí você sabe as 5 forças. Quem são os meus fornecedores, quem são os meus competidores, quem são os meus clientes, qual o meu ambiente de negócio, a estrutura da indústria onde eu estou, ela é competitiva. Todo CEO tem que ler o Michael Porter, Competition. Todo CEO tem que ler o Judgment, do Noel Tichy, que é o seguinte, é no sentido de discernimento. Quer dizer, fizeram pesquisas, e quem me disse isso foi o sujeito que era o guru da HSM. Quando nós compramos, a HSM era uma empresa de treinamento executivo, trazia ao Brasil os melhores gurus, o Jim Collins, o Gary Hamel, o Prahalad, eram os melhores caras que tinham no mundo, o Peter Drucker, eles traziam ao Brasil e faziam grandes eventos. Jorge Paulo Lemann vivia lá, e lá ele inclusive pegou o Jim Collins para ser o coach da Ambev na época. Então, o Salib, que era o cara que era o guru dessa empresa, que trazia, eu escutei os maiores elogios do Jack Welch a um brasileiro, que era o Salib, dizendo, olha, esse cara estivesse nos Estados Unidos, era bilionário, ele é espetacular, ele conhece tudo de administração, de finanças, esse cara está vivo até hoje, podia ser um coach para vocês, é um cara muito bacana. E ele falou de todos os livros que eu li, de todos os gurus que eu trouxe para o Brasil, Judgment, do Noel Tichy, é o melhor. Porque ele diz que a maior força que um CEO pode ter é a visão inspiradora, é com isso que ele arrasta todo mundo nessa direção. Aí o outro livro que todo mundo tem que ler, estou dizendo coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida também, né? O outro livro que todo mundo tem que ler é o You Built to Last, do Jim Collins. Ele tem outros depois também. Feitas para durar, na tradução para o português. Feitas para durar. E eu usei, tem coisas dele que eu usei, por exemplo, Preserve the Core and Innovate. Eu usei isso até no governo. Eu pegava sempre um cara do governo que tem 10, 15, 20 anos de experiência para me ajudar. A gente preservar, botar a máquina girando enquanto fazíamos as reformas, é o Innovate. Eu trazia um cara de fora e botava um cara de dentro, head e co-head, botava os dois lá. Então é uma combinação boa. Começa com a estratégia, tem que fazer uma reforma da Previdência, tem que fazer as privatizações, essa é a estratégia. Qual a estrutura? Secretaria da Previdência, Secretaria das Privatizações. Quais são as pessoas que tem que buscar? Então, esses princípios você usa no setor público, setor privado, você usa sempre. Não é só o aspecto financeiro, nós temos que levar a governança, essas dimensões de gestão, tudo isso. E qual a importância desses institutos na formação de lideranças e de empreendedores? Vamos até fazer justiça e colocar na ordem temporal. O primeiro foi o IEE. Eu já era um economista robusto, forte tecnicamente, mas eu não era ainda um empreendedor. Comecei meu banco, porque fui junto e eu era parte de um time, mas depois eu fiz os meus empreendimentos. Comecei a fazer investimentos e tudo, e fui seguindo. Então você se transforma no empreendedor. Tem cara que já nasceu empreendedor. Eu não nasci empreendedor, eu nasci um estudioso. E agora fui virando um empreendedor. Fui aprendendo a empreender e a estimular empreendedores. Aí é interessante porque o IEE é que me passou a noção de como é que era importante difundir a visão liberal. Que o Brasil realmente era um negócio muito hostil aos empreendedores. Sempre foi. O Brasil não foi feito de baixo para cima, como os Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos você tinha 13 colônias, ou seja, descentralizado, eram colônias. Cada um tinha o seu exército, seus hospitais, sua igreja, tinham até as suas constituições diferentes, 13.
Então, eles foram feitos de baixo para cima. Todo mundo empreendendo, todo mundo trabalhando e tal. E aí eles foram fazendo camadas de governo. Numa rebelião contra os impostos, eles examinaram a Constituição inglesa e falaram, olha, eles estão colocando impostos, no taxation without representation. Está escrito aqui na Constituição inglesa que eles não podem tributar a gente. Eles estão botando imposto na gente e nós não temos representação no parlamento. Nós vamos nos revoltar contra eles. Constitucionalmente. Nós vamos nos revoltar dentro da lei. É como se fosse alguém que está fora da lei fazendo uma opção de coisa errada. Você fala, olha, eu vou ter que me rebelar porque você está fazendo coisas fora da lei. Então eles se rebelaram contra os americanos por excesso de impostos. Sim, eles falaram, para lutar contra os ingleses, nós vamos ter que criar o governo federal. Nós vamos juntar as colônias aqui e criar o United States of America. Vamos declarar nossa independência. Então, eles foram de baixo para cima. Se você desmaiar na rua lá, em 3 minutos tem alguém te buscando, uma ambulância te buscando. Se você atirar ou levar um tiro, em 3 minutos tem a polícia chegando também com aqueles snipers. Quer dizer, então você sente a presença do Estado de baixo para cima, não é de cima para baixo. O Brasil foi o contrário. O rei, os amigos do rei, as capitanias hereditárias, e até hoje o Estado não chegou lá embaixo. Se você tomar um tiro ou passar mal, você fica estendido lá. Vai levar 3 dias para chegar, para te recolher. O Estado não está lá embaixo. Por isso que eu falava mais Brasil, menos Brasília, porque o Estado está em Brasília. O dinheiro fica lá em cima, a conversa é lá em cima, se decide tudo lá em cima. Esse ambiente é muito hostil aos empresários. Os impostos médios nos países emergentes é em torno de 25%, 26% do PIB. No Brasil é 34%, 35%. Então é imposto muito alto. O governo está nas áreas onde não devia estar, fazia chapa de aço com prejuízo, petróleo. Os Estados Unidos têm 35 petroleiras, nenhuma é estatal. O Brasil tinha uma petroleira só, que era a Petrobras. E ao mesmo tempo, ele não está onde devia estar, que é a polícia, a garantia da ordem. O bem mais valioso que nós temos é a nossa vida. E no Brasil as pessoas morrem como se fossem borboletas ou moscas. Toda hora, 60 mil pessoas por ano, 70 mil pessoas, é um absurdo total. Não tem a preservação da vida, não tem a preservação da propriedade. As pessoas ainda invadem propriedade uma das outras, quer dizer, não é possível.